Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Losso, sou professor do Departamento de Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da FRJ. Nós estamos dando continuidade ao vídeo de introdução à aula de Teoria da Literatura 1. E estávamos falando sobre o professor de Murilo Mendes, né? Sobre o texto do Murilo Mendes a respeito do seu professor de literatura francesa, que basicamente foi a pessoa que iniciou ele na literatura. Bem, o Murilo Mendes ele tem essa passagem aqui, né, do texto. Sua verdadeira vocação desde criança seria a de astrônomo, né? Está falando do professor. Mas o destino dispusera diversamente. Troquei o céu da literatura francesa, troquei o céu pela literatura francesa, dizia, ajustando a mão e a vista o aparelho. Então eu coloquei essas questões aqui iniciais, né, como um professor marca a entrada de um leitor na literatura, como o desejo de alargar os horizontes vai do céu concreto para a imaginação literária. Bem, e aí eu vou entrar, eu já falei sobre essas duas questões, assim, eu estou apresentando aqui para vocês. Quem vai ficar encarregado desse vídeo vai pensar sobre essas questões e a gente vai conversar sobre elas na aula síncrona, certo? Aí agora eu vou colocar uma outra questão, que é um pouquinho mais complexa e interessante, que é a seguinte. O Murilo fala da infância do seu professor de infância. É interessante, porque o Murilo, assim, o Murilo estava falando durante todo o momento, assim, ele estava falando da relação dele com o professor. Ele, enfim, criança, adolescente, né? A relação dele, criança, adolescente, com o professor dele, que já estava bem velhinho, né? Tanto que ele viu o professor morrer. É isso que a narrativa conta no finalzinho, né? E aí o Murilo, ele nesse momento em que ele fala do professor, assim, o professor está contando já da infância dele. Então, assim, aqui você tem a infância dentro da infância. A infância do professor, dentro da narrativa, lá na narrativa, você tem o Murilo estava contando a infância dele e a conversa dele com o professor, né? Aí, no meio da conversa com o professor conta a infância dele, do professor. Entendeu? Então, assim, a narrativa da infância do professor está dentro da narrativa da infância do Murilo Mendes. Certo? Bem, isso tem um nome. Isso é uma operação da narrativa, tá? Dos estudos que os estudos de narrativa eles decodificaram, né? Uma operação que a gente chama de Mizanabim. O que é Mizanabim? Mizanabim é um termo em francês que costuma ser traduzido como narrativa em abismo, usado pela primeira vez por André Gide. André Gide é um escritor do final do século XIX, início do século XX francês, tá? Mais do início do século XX. Ao falar sobre as narrativas que contêm outras narrativas dentro de si. Então, quando você lê um texto literário, o leitor de literatura ele precisa se acostumar com um elemento básico, que é o seguinte: às vezes a narrativa está falando de uma coisa, aí de repente no meio dessa coisa aparece uma outra narrativa, entendeu? Tá aqui uma narrativa, aparece uma outra narrativa, né? E aí depois volta, entendeu? Então é uma narrativa dentro de uma narrativa.
né? No caso, no texto do Murilo, sobre o Almeida Queiroz, é um momento bem curto, né? É bem curto, mas isso acontece. E a gente precisa estar atento, porque a questão que eu estou aqui insistindo para vocês é: qualquer texto que você leia, você precisa sempre se situar em relação a ele. Qual o assunto do texto? Qual o objeto do texto? Sobre o que o texto está falando? Né? Isso é sempre importante. Né? Qual a natureza desse texto? Né? Que tipo de texto é esse? Né? Então a gente sempre tem que estar se situando em relação a isso. Bem, aí entram outras questões que eu queria apresentar aqui. Como um texto literário reflete sobre a própria origem do interesse de seu autor pela literatura. Né? Que assim, você vê, nós estamos lidando com um texto memorialístico, né? uma obra memorialística de um poeta. Né? E ele está refletindo sobre a origem do interesse dele, Murilo, pela literatura. Então, é uma obra literária que está refletindo sobre a origem do interesse que o autor teve pela literatura. Né? Você vê, é um outro tipo de Mizanabim, no final das contas. Né? Assim, uma obra literária em que o autor está refletindo sobre a origem de seu interesse pela literatura. Né? Essa reflexão se dá numa relação com o professor, isto é, dentro de um contexto cultural de formação. Né? É a formação do poeta. Como podemos pensar nosso contexto de formação hoje? Né? Essa é uma questão que eu estou apresentando aqui a quem ficar, a toda a turma, absolutamente toda a turma, sem acentuar ninguém. Eu gostaria que todo mundo pensasse sobre isso. E especialmente, claro, a pessoa que está encarregada desse vídeo aqui. Né? Como podemos pensar nosso contexto de formação hoje? Qual o papel de um professor na iniciação à literatura? Né? Essa é uma questão importante. Qual o papel de um professor na iniciação à literatura? Né? 3. Será que a valorização social do professor de literatura não está ligada ao interesse que a própria literatura pode suscitar? Quer dizer, a sociedade ela valoriza o professor de literatura? A gente, né, uma pergunta. Né? Resposta, sim ou não. Provavelmente não. Né? Porque o professor de literatura, ele não é só de literatura, geralmente ele é professor de português também. Né? Geralmente junta uma coisa com a outra. Nos bons colégios se separa professor de português, o de literatura e de literatura. Mas nem todo colégio separa. Né? Enfim, é preciso haver essa separação, porque no final das contas, são áreas diferentes. Né? Historicamente, elas estão ligadas. A nossa faculdade é a faculdade das duas coisas, mas são duas coisas muito diferentes. Né? Você estudar a língua, ou você estudar gramática, ou você estudar linguística, e você estudar literatura. São dois universos completamente diferentes. Por mais interligados que estejam. Né? Então a questão é, será que a valorização social do professor de literatura não está ligada ao interesse que a literatura pode suscitar na sociedade? Né? Essa é uma questão. Né? Por que eu estou colocando todas essas questões? Será que elas interessam a vocês? Será que tem algum sentido colocar essa questão a vocês? Né? Bem, resposta. Deve ter. Por quê? Vocês se tornarão professores de literatura. Vocês estão no primeiro período, talvez alguns não estejam, já estejam em outros períodos, mas né, inicialmente vocês estão no primeiro período, então vocês estão no início de uma trajetória que dura 8 períodos, que dura 4 anos no mínimo. É bastante tempo, né?
vocês estão nas primeiras aulas do primeiro período. Se vocês conseguirem atravessar tudo isso, vocês vão se tornar professores de literatura. Não tem muito como fugir disso. Né? Se vocês forem seguir essa profissão mesmo, vocês vão se tornar professores de literatura. Esse curso serve para isso. Serve para vocês se tornarem professores de literatura. Por isso estamos refletindo isso, certo? É a esse objetivo que a disciplina se destina. Né? Não vale a pena pensar em qual papel vocês vão desempenhar? Essa é a questão. Quais suas possibilidades e limites, desejos e repulsas, gostos e desgostos, aspirações e anseios diante da literatura? Essa é a questão. Né? A literatura é um campo das artes. Né? Não dá para separar da literatura questões de gosto, porque a gente lê um livro porque a gente está interessado, porque a gente acha que vai gostar, pelo menos, né? de um livro literário. Então a literatura está intrinsecamente relacionada a gosto. Né? Se vocês estudarem alguma obra literária, vocês vão estudar movidos pelo gosto, se vocês estudarem mais seriamente, porque é claro que vocês vão ter que estudar aquilo que os professores vão solicitar que leiam. Se o professor diz, lê esse poema, lê esse conto, lê esse livro, vocês vão lá e vocês vão ler o livro. Né? Até porque vocês não conhecem direito literatura, então é importante seguir aquilo que o professor vai solicitar. É claro. Mas vai chegar um momento em que vocês vão escolher. Né? Se vocês se tornarem pesquisadores em algum nível, se vocês iniciarem a pesquisa, por exemplo, vocês vão ter que escolher alguma coisa. Né? Essa escolha ela sempre vai estar movida por algum gosto. Né? Vocês vão conhecer diversas obras. Umas vocês vão gostar, outras vocês não vão gostar. Né? Então vocês vão estar movidos por um determinado desejo. Eu vou querer ler sobre guerras. Vou querer romances sobre guerras. Eu prefiro romances sobre famílias. Eu quero romances sobre mulher. Romances feministas. Eu quero romances sobre a questão racial. Eu quero romances sobre política. Né? Vocês vão escolher, né, uma literatura de acordo com o desejo de vocês. Eu quero um romance sobre música, eu gosto de música. Eu quero um romance que trate da vida musical. Né? Romance sobre rock, por exemplo. Né? Um conto, entendeu? Sobre MPB. Né? A literatura trata de simplesmente tudo. Tem de tudo. Tá? Tem literatura de tudo. Então, vocês vão poder escolher, assim. Eu desejo ler uma coisa desse tipo aqui. Eu não quero ler esse tipo de outra coisa. Né? Bem, vocês têm desejos, só que vocês vão se tornar professores de literatura. Então, assim, não adianta só pensar no desejo de vocês. Na verdade, vocês, enquanto professores de literatura, vocês vão estar responsáveis por apresentar a disciplina como um todo. Entendeu? É claro que o gosto de vocês vai determinar aquilo que vocês vão escolher em termos de leitura. Né? Mas não é só o gosto de vocês que vai entrar em jogo. Vai entrar em jogo o que é importante, que tipo de obra literária é importante para introduzir um aluno de ensino médio na literatura. Certo? Essa é a pergunta que vocês vão ter que fazer. Antes de se fazer a pergunta sobre o que vocês gostariam de ler, o que vocês gostariam de trabalhar. Então, a pergunta mais importante é uma questão de responsabilidade. Vocês vão ser professores de literatura, então vocês vão precisar escolher qual obra seria a mais adequada. Ótimo se vocês conseguirem conciliar as duas coisas, claro. Né? Mas vocês vão ter que pensar sobre o conceito de gosto. Vocês vão ter que pensar sobre esse tipo de conceito, entendeu? Não adianta só ficar assim na coisa pessoal, o que eu gosto, o que eu não gosto. Não!
Vocês vão ter que pensar sobre o que é o gosto. Por que as pessoas gostam disso aqui e não gostam daquilo ali? Entendeu? Vocês vão ter que ir além do gosto pessoal. Vocês vão ter que pensar o gosto social. A relação da sociedade com gostos. Entendeu? Vão ter que pensar sobre esse tipo de coisa. Né? Não é só o desejo de vocês que vai estar em contra. É o desejo de uma turma inteira. Entendeu? Também, né? Então vocês vão ter que pensar relações entre desejos e repulsas, né? Esse tipo de coisa, porque a literatura, ela trata dessas coisas, ela trata de desejo, né? Ela trata de desejo. Enfim, aqui eu coloquei uma imagem bem curiosa, que é o que a gente pode chamar de uma mise-en-abîme visual. É uma narrativa em abismo, não é uma narrativa, é um pôr em abismo visual, é uma imagem em abismo visual. Né? É a capa da banda de rock chamada Pink Floyd, né? Banda de rock do final dos anos 60, início dos anos 70, e que depois, né, a maior parte da obra dela está nos anos 70, mas ela tem álbuns importantes nos anos 80, enfim. Até hoje os membros estão vivos. Né? Roger Waters, por exemplo, veio ao Brasil assim recentemente, teve bastante polêmica em torno do nome dele, então é uma figura assim muito muito presente na mídia internacional e na mídia brasileira também. Tem inclusive uma entrevista que o Caetano Veloso fez com ele. O Roger Waters é esse aqui, ó, é o baixista e um dos vocalistas, né? Enfim, um dos vocalistas do grupo. Né? Uma figura, enfim, uma das figuras mais famosas assim da história do rock, mais admiradas, né? Tem o maior número de fãs. Bem, então tá aqui os 4. Né? Você vê, esse aqui é a capa do disco Umaguma, é o terceiro ou quarto disco deles, tá? Ainda não é o Floyd que a gente conhece, que depois vai se firmar como uma banda de rock progressivo. Eles estão numa fase assim bastante experimental nesse disco, mas eu não vou falar do disco não. Eles estão numa fase psicodélica. Esse é o disco mais experimental de todos, é um disco dificílimo de ouvir para quem não está acostumado com esse tipo de música muito experimental, né? Mas não vou falar sobre o disco não. Nosso assunto, infelizmente, não é música e não é rock, história do rock. Eu ainda vou fazer um curso sobre isso, mas a capa, você vê, ela tem detalhes curiosos, ela tem uma espécie assim de um vinil aqui, né? Tem um balão de vidro aqui curioso, assim, e aí tem um nome, Pink Floyd. Esse aqui é o Dave Gilmour, é o guitarrista, né? Roger Waters, Richard Wright, o tecladista. Não, esse aqui é o baterista. Richard Wright é o que está aqui, né? O baterista. É o Nick Mason. Né? E aí, aqui você tem um quadro, como se dentro dessa imagem aqui tivesse um quadro. Tá? Só que esse quadro, ele é essa mesma imagem aqui, só que, assim, eles são bastante espertos, assim, e sofisticados, entendeu? E eles resolveram mudar a ordem de como eles estão aqui. Você vê que, assim, eles estão em posições muito diferentes uma das outras, né? Assim, a gente pode até pensar que eles pensaram, eles refletiram para se colocar em posições bem diferentes, para ficar um negócio bem estranho. Né? E aí o Roger Waters, o baixista, agora ele está sentado. Ele está no lugar do Gilmour aqui.
O Nick Mason, o baterista, agora ele está no lugar do Roger Waters. O Richard Wright, o tecladista, agora ele está no lugar do Nick Mason. E o Dave Gilmour, está bem difícil de ver, né? Tá bem difícil de ver, ó. O Waters está no lugar de Gilmour, o baixista está no lugar do guitarrista, o baterista está no lugar do baixista, tá? O tecladista está no lugar do baterista, e lá no finalzinho, quase que não dá para ver, né? O Gilmour, ele está no lugar do tecladista. Tá? E mudou um pouco a posição. Aqui ele está de pernas, uma perna ao lado da outra, aqui ele tá de cabeça para baixo, né? Enfim, e está com as pernas abertas. Tá? Aí depois tem o quadro do quadro. Né? Tem esse quadro, isso daqui está reproduzindo essa imagem aqui. Aí tem um quadro, aí o quadro esse quadro vai reproduzir a mesma imagem, só que agora a ordem vai mudar. Tá? Aí muda a ordem. Aí o outro quadro muda a ordem também. E por aí vai. Enfim, isso é que a gente chama uma imagem em abismo. Né? É isso que aconteceu com a narrativa do Murilo Mendes. O Murilo Mendes estava falando da infância dele com o professor, e aí dentro da narrativa da infância dele com o professor fala para ele da infância do professor para o Murilo, entendeu? Dentro da narrativa, a narrativa dentro da narrativa. É isso que acontece, né? Bem, vertiginoso, né? Assim, isso aqui é vertiginoso, né? Assim, essa visão. Como o Pink Floyd é uma banda que prima pela música experimental, pela música psicodélica, entendeu? Por experiências impressionantes, né? Intensas, monumentais, entendeu? Experiências assim muito loucas mesmo, né? É claro que eles estão no período da contracultura, eles estão no período do psicodelismo, enfim, essa época em que os jovens tomavam drogas, tomavam ácido e tal. Então eles estão evidentemente dialogando com essa cultura da droga, né? Que essa cultura da droga, assim, não importa que seja droga, não quero falar bem de droga, pelo contrário, tá? Isso também não interessa, mas a cultura da droga, no final das contas, ela aponta para um despertar, né, da imaginação, né, um despertar assim da estética do sonho, né, assim, da estética onírica, da estética de uma arte mais livre, né? Então eles produziram essa capa pensando nisso, pensando no público deles, nos jovens da época dele, né? Porque os jovens da época dele gostavam desse tipo de coisa, gostavam de uma coisa estranha, extravagante, meio louca. Isso era interessante, isso era atraente, entendeu? Então eles fizeram um trabalho, isso aí é um trabalho, é um negócio assim muito bem bolado, né? É uma obra de arte, assim, a própria capa ela já é artística, não é só a música, é a capa também, né? Então eles pensaram não só no som, mas eles pensaram também na estética da apresentação do disco. E o disco ele tinha um tamanho, ele tinha esse tamanho aqui, né? Assim, então dava para você ver o quadro que vinha depois e também dava para você ver o outro quadro que vinha depois e o outro talvez desse para ver alguma coisa. E aí os fãs ficavam tentando decifrar o que estava acontecendo no próximo e depois no outro, e depois no outro. Então os fãs, enquanto eles escutavam o disco 50 vezes, 100 vezes, entendeu? Escuta o disco sem parar, né?
eles ficavam olhando para a capa e ficavam assim tentando decifrar o que estava acontecendo na capa, né? Bem, então eles davam para o ócio criativo, né, o ócio receptivo dos fãs, entendeu? Muita coisa para eles pensarem, né, enquanto eles viam essa capa. Tá? Bem, isso é um exemplo visual daquilo que acontece na narrativa literária, que é a mise en abîme dentro da literatura. Não, pôr em abismo. Né? Pôr em abismo, literalmente, em francês. Então, vamos continuar aqui no slide. Volto a citar Murilo Mendes. O professor tornara-se-me quase um ídolo. Grande era sua paciência, bondade, mas a esperança de que eu me tornasse alguém. Então, nesse momento do texto, agora eu vou para o texto. Vamos pegar aqui o texto. Né? É essa passagem aqui. Né? Depois de um certo tempo, convenceu-me de que as lições deveriam ser dadas em francês, o que me explica sua inteligência e vaidade. Aí ele fala como que ele começa a se sentir assim, né, esperto, ele começa a se sentir assim que ele tem alguma coisa a mais que os outros não têm, porque ele começa a ter progressos, né, na língua francesa e começa a conseguir falar francês, entendeu? Aí fica tirando onda, tá, com os colegas dele porque ele consegue fazer francês e tal, mas isso com muita ironia. Ele se auto-ironiza, né? Então você tem uma ironia que o Murilo faz com ele mesmo, porque ele fala: não atingi a perfeição do saudoso Alísio Branco, um colega dele, que ao chegar na roda do café exclamava bonjour, como dizia Baudelaire. Né? Assim, tipo, claro que o Baudelaire dizia, não é porque assim, todo francês diz bom dia, entendeu? Não é só Baudelaire que diz bom dia. Segundo meus amigos e parentes, eu estava exagerando. O estudo do francês não era sangria desatada. Eu então rasgava cedo, acumulando interlocutor de elogios em francês. Enfim. E aí tem um finalzinho assim do texto que vale a pena a gente dar uma olhada. Assim. Como podia um homem já idoso possuir um charme igual ao da mocidade? O fato concreto é que o professor Queiroz o possuía. Até que uma noite, ai de mim, ele caiu doente. Quer dizer, o Murilo, ele gostava muito desse professor. Ele via charme no professor, onde provavelmente outras pessoas não veriam charme nenhum nesse professor. Tá? Ele via charme nesse professor porque ele gostava desse professor. Porque esse professor ele foi, entendeu, uma figura muito especial para ele. Tal, né? Tem gente que gosta de um tipo de professor, tem gente que não gosta, enfim. Né? Isso é o ponto de vista do narrador. Tá? É o ponto de vista do narrador. E a gente, quando a gente analisa o texto literário, a gente analisa pensando nessas coisas, entendeu? Quem está falando é o narrador que está dizendo isso. O narrador ele não é o dono da verdade, ele só tem uma perspectiva, existem outras perspectivas possíveis. Mas dentro desse texto é o que está valendo. O que está valendo é o que ele diz. Né? Não temos outros textos sobre o Almeida Queiroz para comparar com o que o Murilo está dizendo aqui e nem interessa isso. O que está interessando é esse texto aqui, não é o homem concreto Almeida de Queiroz, é o homem tal como aparece nesse texto memorialista. É isso que interessa. Né? Bem, até que uma noite, ai de mim, ele caiu doente, vítima de um mal súbito do coração, creio. Você vê que o Murilo ele não está lembrando direito, ele não tem informações muito precisas aqui de por que o professor caiu doente. Mas caiu. Né? Pediu que transportassem para a sala de arcas. Que era a sala que tinha os livros. Né? Dispuseram-se muitos livros em cima da mesa e em roda da cama.
né? Essa sala de arcas a gente se lembra do que a gente leu lá atrás, né? É a sala onde ele tinha as aulas com o professor, é a sala onde o professor trabalhava, né? Então isso a gente sabe porque a gente sabe com as informações do próprio texto, né? Dispuseram-se muitos livros em cima da mesa e em roda da cama, né? Por quê? Porque o professor, o que interessava ao professor é ler. Então, se ele estava caindo doente, não interessa, ele continuava lendo o livro, né? Fui visitá-lo. E aí, aí o professor queria ficar rodeado dos livros, entendeu? Ele estava doente lá, mas ele queria ficar rodeado de livros, né? Naquela época você não tinha celular, você não tinha computador para ter PDFs dentro do próprio celular ou dentro do próprio computador, né? Que certamente é mais prático do que você ficar amontoando o livro em torno da cama e você ficar botando o livro na própria cama, né? Mas naquela época não tinha isso, tá? Ok. Pediu para que eu tratar. Fui visitá-lo, né? Aí o aluno, naturalmente, foi visitá-lo. Quando viu que estávamos sós, o professor ajustou os nasóculos, pegou-me nas mãos. Lembra dos nasóculos? Ele já tinha falado dos nasóculos de outra maneira, né? Aquele óculosinho que não tem isso aqui, que tem um negócio que você coloca aqui e ele prende melhor, assim, ele não precisa disso aqui, ele prende melhor no próprio nariz, né? Enfim. E que serve para você ficar mudando, porque uma pessoa tem miopia e ao mesmo tempo estigmatismo, né? Astigmatismo, e aí ela fica trocando os óculos, esse tipo de coisa, né? Bem, pegou-me das mãos e com esforço ofegante pronunciou, escandindo as sílabas. La 13e revient, c'est encore la première. Bem, aí assim, apareceu um enigma. Né? Apareceu um enigma pro Murilo jovem. Né? Isso aqui é um enigma. O que é isso aqui? Banhado de suor, caiu soluçando no travesseiro. Explodi em lágrimas. Eu, que era duro para chorar. Descendo as escadas, tomei nota daquelas palavras sibilinas, misteriosas, né? Enigmáticas. Né? Só mais tarde pude saber que se tratava de um verso ilustre de Gerard de Nerval, que é um dos autores que ele cita aqui. É um autor do período romântico, dos anos 30, 40, 50 do século XIX, né, que escreveu alguns poucos poemas. Esse é um dos poemas, é o Artemis, se chama Artemis, o poema. Tá? Um dos grandes poemas de Gerard de Nerval. Né? Um professor que vivera sempre enquadrado no espaço intelectual da França, indicava-o morrendo ao seu último discípulo, que durante os dias seguintes trancou-se no quarto escuro, inutilizado, hebetizado, cortando qualquer comunicação exterior, a mastigar algumas poucas palavras em francês. Quer dizer, como o menino ainda não conhecia esse poema do Nerval, aí ele foi e ficou pensando nessa frase. Né? Você vê que antes ele desconfia que ele estava escandindo sílabas, que ele estava contabilizando sílabas de um poema, mas não, esse é um verso de um poema mesmo. Ele não estava em francês, falando em francês, pensando no poema, escandindo sílabas do poema, fazendo a contabilização das sílabas, que isso é uma maneira de você fazer análise poética, mas o menino ele achou que era isso, mas não era. Na verdade, o professor ele estava citando um verso de um poema de cor para o aluno ouvir, entendeu, e saber do que se trata. Na verdade, esse é um poema sobre a morte. Tá? Esse é um poema
assim, a temática do poema é a morte, né? Enfim. É, então, o seu último discípulo, que durante o dia seguinte trancou-se no quarto escuro. Quer dizer, aí o Murilo, jovem, né, ele resolveu se trancar no quarto escuro. Olha o ambiente em que ele está, né? Isso também é importante num texto literário, você sempre se tocar assim, o que está acontecendo em termos de tempo e o que está acontecendo em termos de espaço. Então, ele estava na casa do professor, aí agora ele está dizendo que ele se trancou no quarto escuro, no quarto dele, do Murilo. Né? O Murilo se trancou no quarto escuro, inutilizado, hebetizado. Hebetizado é aparvalhado, né? Atoleimado, é uma pessoa que está que tá em estado de perplexidade, né? Cortando qualquer comunicação exterior. Então foi um momento de recolhimento do Murilo aqui, a mastigar algumas poucas palavras em francês, que são as palavras desse poema. Né? Ele não fala sobre esse poema aqui, você vê. Ele jogou esse verso e a gente é que tem que correr atrás e ver, entendeu? Que poema é esse? Né? Triste porque não podia colher no céu um ramo de mariazinhas para oferecer ao mestre que lhe descobrira Racine, La Fontaine, Fontenelle, abrindo-lhe o caminho futuro para o conhecimento de Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud e outras constelações. Bem, ele nesse recolhimento, Murilo Mendes, nesse recolhimento, ele estava triste. Ele diz que ele estava triste porque ele não podia colher aonde? Colher plantas para dar para o professor. Aonde? No céu. Isso daqui é poético. Ele está fazendo, isso aqui é uma escrita poética, para colher no céu um ramo de mariazinhas. Né? Um ramo de mariazinhas. A gente ainda não viu o que é isso. Então existe uma planta chamada mariazinhas? Parece que sim. É o que a gente supõe quando a gente lê uma coisa assim. Né? Triste porque não podia colher. No céu, um ramo de mariazinhas para oferecer ao mestre. Quer dizer, ele está triste porque o professor ele faleceu e ele não teve tempo de dar um presente para o professor em agradecimento àquilo que o professor fez por ele. Entendeu? É isso que ele está colocando aqui. Né? Geralmente é isso que acontece. Quando alguém morre, né, a gente sempre fica pensando, poxa, a gente não pensou em fazer isso, eu queria ter feito isso com essa pessoa, mas a pessoa morreu antes, entendeu? Geralmente é isso que acontece. Né? Então, para oferecer ao mestre, e aí o mestre, que mestre é esse? O mestre que lhe descobrira Racine, La Fontaine, Fontenelle. Voltando a esses grandes escritores da história da literatura francesa. Esses três que ele está citando são três do século XVII. Tá? Na verdade, os dois primeiros, Racine e La Fontaine, a produção da obra deles se localiza mais na segunda metade do século XVII. Né? Fontenelle está entre o século XVII e XVIII. Viveu muito Fontenelle, viveu 99 anos esse sujeito. Né? O Racine e La Fontaine eles fazem parte daquilo que a gente chama de neoclassicismo francês, né? Que eu já falei para vocês. Racine é um dramaturgo, La Fontaine é um escritor de fábulas muito famoso, fez muito sucesso, né, com fábulas morais, moralizantes, enfim, uma figura assim realmente de muito sucesso literário na Europa. Né? Também no mesmo movimento, também neoclássico. E Fontenelle é aquele escritor do discurso sobre a pluralidade dos mundos. Né?
Ensaio sobre a Pluralidade dos Mundos, aquele ensaio astronômico, né? É um iluminista, né? O Fontenelle, que escreveu isso no final do século XVII. Ele escreveu... Ele publicou em 1686, né, esse livro. Então, assim, ele basicamente tinha falado desses personagens, né? Você vê que todo o texto, toda essa narrativa memorial que o Murilo Mendes faz, ele fala de autores, basicamente, autores do século XVII, que são assim a primeira época de glória da literatura francesa, todos do século XVII. Ou ele fala de poetas entre o século XVI e XVII, como o Malherbe e o Ronsard, né? Que são da Pléiade, né? De um movimento da poesia renascentista francesa, que também é o primeiro grande despontar da literatura francesa, da poesia francesa. Então ele fala ou desses poetas desse renascimento francês, né? Ou numa passagem do Nascimento para o Barroco, tá? Ou ele fala dos tragediógrafos ou neoclássicos em geral do século XVII, da literatura francesa, né? Eu estou falando segundo, ou ele fala desse segundo tipo de escritor, ou ele fala de um terceiro tipo de escritor, né? Que esse é o escritor do século XIX, ou romântico ou pós-romântico moderno, que a gente chama de moderno, né? Que é esse tipo de escritor. Ele citou, de romântico, ele citou Musset e Lamartine, quando ele pensava nas filhas, nas meninas que ficavam na casa lá do professor. E ele cita Baudelaire, Nerval, Vigne, né, que são figuras assim de um modernismo, de um romantismo já maldito e que já vão entrando no Baudelaire. Baudelaire já não é mais romântico, é um poeta que a gente chama de moderno, né? É um poeta um poeta que faz uma poesia metropolitana, né? Enfim. E aí ele fala, esses poetas que o professor apresentou, que o professor gostava mais, que é os poetas do século XVII, e um estilista, um escritor iluminista francês, né? Foi isso que o professor apresentou, abriu o caminho futuro do aluno para o conhecimento dos grandes poetas do século XIX, tá? E que são os poetas modernos por excelência, os três grandes poetas modernos por excelência, que são o Baudelaire, o primeiro, né, que viveu mais ou menos, que produziu mais ou menos entre os anos 40 e 50 do século XIX, Mallarmé, que produziu entre os anos 70 e os anos 90 do século XIX, tá? E Rimbaud, que produziu nos anos 50 e 70 do século XIX. Tá? Então, assim, e esses três poetas são os poetas modernos por excelência. Assim, qualquer pessoa que queira conhecer poesia moderna precisa conhecer esses três, né? Senão não sabe do que se trata, né? Esses poetas eles foram lidos pelos nossos maiores poetas brasileiros. Em primeiro lugar foi lido pelo Murilo Mendes, né? Que é um dos nossos maiores poetas brasileiros. Mas assim, um amigo do Murilo, por exemplo, é o Drummond, o Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade cita esses poetas a todo momento, né? Enfim, então esses poetas são absolutamente essenciais, são assim, referências incontornáveis, né, da literatura mundial e, é claro, influenciaram todos os poetas do século XX brasileiros. Certo? Bem, mas fora essas questões, o que importa aqui é a palavra constelações, tá, que eu vou falar no próximo vídeo.